Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto, estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Desejamos também que toda a sua casa, se ainda não foi alcançada por esta tão grande salvação, que o Senhor há de fazer esta obra, porque é promessa dele. Estamos aqui com a presença do pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos escuta, assiste a partir de agora. Que Deus abençoe cada um. E esperamos, meu pastor, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nossas vidas no curso desse estudo bíblico, qual estaremos seguindo, abordando um assunto de grande relevância para o nosso crescimento espiritual. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, fazendo uma oração. Glória a Deus. Hoje, começamos já com uma oração. Pastor Reginaldo Paulino, faça essa oração no nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse instante, ó Pai, te louvamos por mais essa oportunidade, podermos adorar o Teu nome, estudando, Senhor, a Tua palavra, visando a edificação espiritual nossa junto com todo o Teu povo. Abençoa cada um que participa, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e que cada um seja devidamente abençoado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, do estudo de hoje é: quem é o Espírito Santo de Deus? Estamos com referência desse tema e também desse estudo bíblico Novas de Paz, a lição da CPAD em defesa da fé cristã. Pastor Reginaldo, tem sido desafiador, mas muito edificante, porque muitas das vezes nós temos o hábito de gostar mais das lições, que tem mais uma outra temática, que não puxe tanto a parte teológica, tanto a história da igreja, mas tem sido muito edificante, porque a gente vai vendo as pessoas que dentro da igreja, no decorrer da história da igreja, pessoas que discordaram e negaram, podemos dizer assim, negaram a fé cristã. E a gente, quando vai meditando na palavra de Deus, a gente vai começando a enxergar que quantas pessoas dentro da igreja não estão crendo naquilo que a Escritura fala, e pelo contrário, não só está crendo, mas também discordam e traz para si adeptos, ou discípulos, e discordam e compõem, digamos assim, a igreja, leva o nome de Jesus, mas não crê no que está escrito. Então, o estudo bíblico Novas de Paz, meus amados irmãos, tem como objetivo de defender a fé. Nós estamos aqui ler o que está escrito, porque desta forma foi assim que Jesus ensinou os discípulos e os discípulos aos outros discípulos. E tudo aquilo que discorda disso acaba não sendo alcançado pela bendita graça de Deus, porque a transformação quem faz é Deus, mas Deus só faz a transformação quem crê em Jesus Cristo, e quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus,
Ou seja, existe toda essa organização para que o homem possa ser transformado, porque se Deus não transformar o homem através de Jesus e pelo seu Santo Espírito, o homem não consegue enxergar quem é Deus, não é isso? É verdade, meu pastor. Inclusive, o senhor falou bem aí, quando lembrou essa questão dessa organização, trabalhar em conjunto, né? Do Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossa vida, operando a devida transformação, ou seja, forjando o nosso caráter. E se há uma descrença ou o uso da lógica humana para tentar entender, compreender ou colocar em prática as verdades sagradas, consequentemente não haverá transformação, não haverá mudança na vida do homem. E a tendência é, como o senhor bem falou aí, fica claro também, uma abertura, né, uma porta aberta para que o mal, né, o inimigo de nossa alma, trabalhe na vida do homem usando para desviar, né, e principalmente, pastor Rejanildo, que o objetivo de Deus é salvar o homem do juízo. Sim. Porque cada um, de repente, vai estar acreditando, buscando fundamentações segundo o seu entendimento, mas às vezes diferencia daquilo que Jesus ensinou de forma prática, uma coisa simples, daí está escrito, mas quem crê consegue ver o que está escrito e não há nenhum desconforto, não há nenhuma perturbação, que é até o texto que nós vamos ler aqui. Glória a Deus. E o principal de tudo, imagina só, pastor Rejanildo, quantas pessoas estão propagando, entre aspas, o evangelho e não herdará a salvação. Verdade. Porque não está seguindo aquilo que Jesus falou. Claro. Nós temos como base dessa lição de hoje, né, esse estudo bíblico de hoje, quem é o Espírito Santo. O texto áureo está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, é o texto que nós temos por referência. E o que é que queremos abordar como verdade prática? É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Ou seja, o estudo hoje a gente vai falar um pouco, tem muitas passagens bíblicas para mostrar assim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né, que eles são distintos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, vamos abordar isso. Nós temos como objetivos, o primeiro é mostrar o Espírito Santo como Consolador. Essa é a parte que nós vamos abordar, mostrando essa definição do Espírito Santo. Segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo, mostrando a divindade do Espírito Santo de Deus, né? Mostrando a sua característica. E terceiro, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Então, sempre, eu acho que os irmãos que estão nos acompanhando sempre percebem que nesse terceiro objetivo, ele mostra as discordâncias, as heresias no começo da igreja, ao longo dos séculos, e agora atualmente. Então você veja que da mesma forma que existia discordância, hoje ainda continua. Então é importante saber que, como bem colocou o autor, mudou, digamos assim, a roupagem, mas a essência é a mesma. Ou seja, a pessoa ela aceitou a fé cristã, porém começa a discordar daquilo que ela aceitou, que é a fé cristã, né? Que está dentro da palavra de Deus. Enfim, vamos dando continuidade. Temos como leitura bíblica em classe, que está escrita, você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou até mesmo pela rádio Nova de Paz 88.1, você pega a sua Bíblia, pega a palavra do Senhor, porque é importantíssimo você acompanhar, você ler, você meditar, porque o Espírito Santo, ele atua em cima da verdade, ele não vai
fazer diferente do que está escrito. É uma das maiores dificuldades de hoje, pastor Reginildo, é que muitos estão lendo a palavra de Deus, mas a transformação não está acontecendo. O milagre não está acontecendo. Por quê? Porque a interpretação, se a pessoa lê um texto e interpreta de forma diferente do que Deus propôs para um homem, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, mas desde que a sua interpretação ela esteja correta. Se a interpretação é de uma forma diferente, então Deus não consegue operar porque é uma discordância, podemos dizer assim. E por isso que a gente vê muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, e não conseguem usufruir da graça de Deus, da paz, das promessas do Senhor, porque é como se assim ele está vivendo não pela fé, não vivendo pelo Espírito, mas vivendo, digamos assim, vivendo pelo seu entendimento humano, que aí se tornou literalmente uma religião. Como nós colocamos aqui, a referência bíblica, a leitura bíblica em classe, está escrito em João capítulo 14, versículos do 16 ao 17 e depois para o versículo 26. Depois a gente vai passar um pouco mais adiante, João capítulo 16, versículos do 7 ao versículo 14. Então aqui e tantas outras passagens que nós vamos fazer aqui, a menção delas, vai mostrar de uma forma muito transparente a deidade do Espírito Santo, mostrando que ele é a terceira pessoa da Trindade, a divindade dele, né, os seus atributos, enfim, para a glória do nome de Jesus. Queremos pedir para que o pastor Reginildo faça essa leitura para a glória do nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Vamos ler João capítulo 14, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mesmo capítulo 14, versículo 26, João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Seguindo João, Evangelho, capítulo 16, versículos 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Glória a Deus. A gente, escutando o senhor ler esses textos bíblicos, a gente começa a perceber a importância que João frisa, não só a Jesus, mas também o Espírito Santo, né? O Evangelho escrito por João, o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, João, ele faz uma abordagem que eu confesso ao Senhor que após ler essa lição, né, e abordar esse estudo bíblico, a visão que a gente começa a ter do que está escrito, ela toma uma amplitude muito grande, porque a gente lê e não consegue enxergar que existe tanta discordância de uma coisa que está tão explícita, né? Claro. Tá entendendo? Então você veja que João ele aborda com uma clareza muito grande, e mesmo diante de tantos textos, você consegue enxergar que dentro da igreja vai surgir ideias diferentes, ideias que discordam assim de uma forma assim terrível contra essa verdade clara, né? Então, desse estudo de hoje, nós temos assim que desde Gênesis até Apocalipse, a forma com que o Espírito Santo é revelado é de uma forma muito, muito clara. Bem verdade é
que é importante assim ler, meditar, precisa de um pouco de cautela, né? Para a gente poder entender. E a gente entende, pastor... Até porque, meu pastor, me permita que a Bíblia, né? Costumamos sempre lembrar que a Bíblia foi feita para ser meditada, né? Não apenas lida, né? Assim, passar à vista, né? Ler, a gente às vezes passa a vista rápido e às vezes nem consegue extrair o conhecimento que está contido de forma mais completa, né? Mas quando se medita, ou seja, se para analisar o texto, o contexto, observando o contexto, você começa a ter uma visão mais profunda, né? Clara e tapa as brechas para tais distorções, né? Como nós bem vamos falar aqui, temos falado nesse estudo. É interessante essa meditação que o senhor fala, é justamente ter um cuidado, Sim. ter atenção e não viver de uma forma superficial, porque da mesma forma que a gente lê pouco e às vezes não consegue meditar na palavra, a gente também não vai ter segurança naquilo que nós professamos e até inibe o Espírito Santo de agir, porque o Espírito Santo de Deus, ele age em cima digamos assim, daquilo que se lê. Como o Espírito Santo vai mostrar algo se você não consegue nem parar para ler o que está escrito? Então, e tantas outras passagens bíblicas que os irmãos que estão nos acompanhando, é tipo uma coisa, às vezes o irmão vai lá, prega e ele ministra uma palavra, daqui a pouco o irmão prega o mesmo texto, mas na hora que ele está ali abordando aquele texto bíblico, o Espírito Santo vai mostrando coisas mais profundas. Por quê? Porque a pessoa parou, meditou e consegue passar para as pessoas o que de fato aquele texto quer abordar. Então, é desafiador, sim, mas é importante que as pessoas também colaborem com isso, né? Então, o primeiro ponto que nós queremos abordar aqui hoje, falando sobre o Consolador, que é justamente uma das definições sobre o nome do Espírito Santo. O outro Consolador, João 14, versículo 16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar ao seu povo. É interessante aqui, pastor Reginildo, falar desse primeiro nome aqui, porque tem algumas definições que às vezes não é muito corriqueiro a gente escutar, mas dentro do campo teológico ele tem um peso muito grande, porque os heréticos eles vão começar a discordar dentro desse campo técnico e acaba criando uma verdadeira confusão, né? E às vezes esses termos que nós usamos, Paracleto, isso parece não fazem muito sentido, mas quando a gente começa a entender, para o povo judeu, eles já sabiam que tanto os profetas como os reis, na consagração de um rei, tem a medida do óleo, da unção, né? Que aquilo já tem uma representação da consagração de um homem para governar o povo de Israel, e o profeta, ele tinha essa incumbência de fazer essa consagração. Então o povo judeu, na história, Deus já se revelava de uma forma onde o Espírito Santo, ele logicamente ele operava de uma forma bem, digamos assim, bem discreta, né? Isso. Você veja que o Espírito de Deus, ele não se revelava de uma forma muito, digamos assim, abrangente, até porque no começo começou lá pela lei, começou Deus se revelando através de Moisés, mostrando toda a história. Jesus não é muito evidenciado no Antigo Testamento, mas em termos, quando a gente vai lendo um pouco as Escrituras, a gente percebe que ele também está atuando, não de uma forma muito explícita, né? E o Espírito Santo também. Então, no Novo Testamento, digamos, é a junção dos três. Os três agora fica de uma forma revelada, que tem um texto que eu queria que o senhor lesse aí, é Mateus capítulo 3, que a gente já até abordou ele em momentos diferentes, quando Jesus ele vai ser batizado por João, e agora ali começa, digamos assim,
a descrição de Mateus mostrando a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, veja a tamanha importância de salvar o homem da perdição, e você veja que agora é apresentado os três, digamos assim, de uma forma bem clara aqui para a gente entender. Se você chegou a acompanhar, achou aí, né? Já Mateus 3:16, pronto, né? então aí você vai fazer a leitura e se você não acompanha. Por que está falando isso? Porque você veja que antes usavam muito o nome de Deus, Sim. Não falava tanto de Jesus no Antigo Testamento, e o Espírito Santo menos ainda. Muito embora muitas passagens bíblicas já se mencionava o Espírito do Senhor, que era o Espírito Santo, mas a gente entendia como Deus. Verdade. Aí quando a gente vai lendo um pouquinho, a gente vai podendo distinguir que ele já estava lá. Mas veja só, isso se referia ao povo judeu, não se referia a toda a humanidade. Então, o Evangelho e essa passagem que o senhor vai ler ali, começa a Deus se revelar de uma forma muito mais, digamos assim, abrangente, porque a obra era para salvar toda a humanidade. Agora, não só o povo judeu, durante muitos tempos. Agora, essa obra ia ser, digamos assim, bem ampla. Que inclusive, corroborando, eu lembro que agora fica explícito, né? O plano de salvação de Deus para toda a humanidade, já colocado em ação desde o Éden, lá quando o homem pecou, na Gênesis 3:15, né? Quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então agora, no Novo Testamento, o Senhor deixou bem claro aí que fica explícito o plano de salvação para toda a humanidade, e agora começa assim a ser revelado, né? O trabalho, a operação de cada um das pessoas, né, que compõem a Trindade. E você veja assim, para você ver que o pecado destituiu o homem de conhecer quem é Deus. Sim. Que a ação de Deus agora foi de uma forma, João fala lá, e o verbo se fez carne. Então você veja que a materialização, assim, Deus agora toma uma forma humana, como a gente já estudou em outros textos. Sim. Falando isso, mostrando a importância que Deus dá à criatura que Ele fez, perdida por causa do pecado. Então é como se Deus ia fazer uma operação de milagre, de uma forma tão intensa, para poder tirar o homem da perdição. Então tudo que a gente está falando aqui, detalhadamente, para você ter uma visão ampla, que o Novo Testamento, a nova aliança, revelada em Cristo Jesus, digamos, confirmada em Cristo, executada por Cristo. E aí Jesus fala uma coisa linda, esse texto de João 14, ele é fantástico, porque como Jesus daria continuidade em salvar toda a humanidade, ele estando na carne, no corpo humano, não daria conta. Aí você veja a amplitude da palavra de Deus. Imagina esse texto aí para a gente dar continuidade aqui, falando sobre o Consolador. Mateus 3:16, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Vou repetir. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Essa passagem aí é muito forte, porque dá claro os três. Isso. Os três, Deus evidencia, aí está as três pessoas. Isso. Está entendendo? Glória a Deus por isso. Então, falando do Consolador, a palavra outro, no caso, quando Jesus falou outro Consolador, ele estava se referindo aqui a uma identidade diferente. Ou seja, o Espírito Santo, se ele diz outro Consolador, nessa passagem, no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza. Então, essa é a palavra outro, diz assim, ó, o Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, diz assim, ó, ele vai enviar o da mesma essência do que da gente. Está entendendo? É justamente isso. Aí é onde está a questão, né? Da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Ou seja, mas quando ele diz outro, pastor Reginaldo, ele está se falando que é uma pessoa distinta de Jesus e do Pai. Mas até porque naquele momento, permita-me, pastor, o senhor concorda, o próprio Deus, né, revelado ali através de Jesus o Filho, ele estava junto com os discípulos, confortando, orientando, instruindo, né? Inclusive, em dada oportunidade, os fariseus foram contundentes com Jesus, porque
os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, né? E Jesus foi claro, dizendo que enquanto o Filho estava com eles, né, eles não precisavam, né, essa preocupação demasiada quanto ao jejum, né? Foi quanto ao jejum, perdão. E aí nós vemos, claro, que agora Jesus está dizendo que ele vai voltar para o Pai, né? E ele diz até de forma clara nesse texto aí que me vereis, depois por um pouco não me vereis, depois vocês vão me ver de novo, né? Porque foi o tempo ali, a transição de morte e ressurreição, e o tempo que ele voltou passou em torno de 40 dias com os discípulos, e depois subiu ao céu, e foi quando o Consolador realmente... É interessante, o povo judeu tinha já um pouco de noção sobre o Espírito do Senhor, por causa dos profetas, por causa dos reis, tá entendendo? E o diálogo de Jesus, João 14, que lá primeiro diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus estava mostrando o plano da salvação, que ele estava com a vida dele, ele estava preparando, abrindo o caminho, porque o caminho estava fechado por causa do pecado, e só ele poderia executar esta obra. Ele disse que ele iria abrir o caminho, ele disse que iria ao Pai, mas ele voltaria novamente, que ia mostrando a segunda vinda dele. E nessa discussão todinha aí, ele apresenta lá, diz, mas eu não vou lá no soleiro, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Pai vai enviar o Consolador, que é esse termo que a gente está usando aqui, que é o outro Consolador. Ele está falando assim, ele é um Consolador, mas o Espírito Santo também da mesma essência, né? Então, para os irmãos poderem compreender. Aí, seguindo aqui, diz assim, ó, se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado, no caso de uma denominação, né, Testemunho de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente, ou seja, esse outro aí, quando ele fala da mesma essência, ele está falando de halos. Então, no caso, esse outro é halos, não héteros. Então, esse héteros que significa de uma outra, digamos assim, diferente de Jesus. Aí uma coisa puxa para outra, que é justamente isso que a gente está querendo abordar para os irmãos, que no sentido da palavra, ele já começa a ter uma interpretação e começa a descaracterizar o Espírito Santo como Deus, e principalmente por também não acreditar que Jesus também é Deus. Então ele poderia concordar que o Espírito Santo não era de Deus, porque Jesus também, eles não acreditam que Jesus é Deus. Então por isso que diz assim, o outro da mesma essência, se ele acredita que é da mesma essência, então ele teria que acreditar que Jesus é Deus, né? Deus. Dando continuidade aqui, diz assim, ó, o dicionário Vini afirma o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo, e o termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, como ele. Então aí é justamente isso. Quando Jesus diz que ele pediu ao Pai e enviaria outro, mas outro da mesma essência que ele. Por isso que a gente acredita que, além de ser uma outra pessoa, ele também tem as mesmas... Ele é Deus. Então, é duas afirmativas numa só que Jesus está falando. Espero que os irmãos estejam compreendendo, porque é aquilo que a gente tem falado, né? Às vezes é um assunto muito técnico, mas é de importância a gente poder ler um pouquinho, para os irmãos terem um pouco de paciência, para você também parar e ler e meditar, que faz sentido tudo que Jesus estava falando. Aí a gente vai usar outro termo aqui, pastor Regionido, é paracletos. João 16:7. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está no meio de vós.
Então é justamente isso. Então Jesus, o Espírito Santo só poderia, digamos assim, habitar no homem quando Jesus concluísse a obra da salvação na cruz do Calvário. Então, mas o Espírito Santo, Jesus já estava fazendo uma apresentação mostrando que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas quando ele voltasse ao Pai, ele estaria agora na supervisão do Espírito Santo, que inicia lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo, né? Porque é a evidência do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens, porque foram tantos sinais, pastor Rejaneiro. Glória a Deus, verdade. Sinais miraculosos, os sinais que Jesus fez através da sua pregação do Evangelho, evidenciando o poder de Deus de resgatar o homem do pecado. Deus, através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo agindo na vida do homem, foi o que Jesus falou. Veja o que Jesus falou, João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Olha Glória só o que Jesus estava dizendo. Ele dizia assim, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o céu, mas o Espírito Santo, no caso o Consolador, da mesma essência, ele estará com vocês e vai confirmar tudo que vocês falarem da minha palavra. E Deus fez as mesmas coisas, foi ressuscitar. Olha, aqueles homens, eles estavam assim, em concordância com a terceira pessoa da Trindade, que no caso é o Paracletos, né? Que fez com que toda essa obra... Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor Rejaneiro. Se o Paracletos, se o Espírito Santo, se a terceira pessoa da Trindade não estivesse conosco, a gente suportaria? Não, jamais. O homem por si só não tem dos ataques, força espiritual para resistir às tentações. A morte, eu acho que o mais forte é a morte. Isso. Quantos, o próprio Estevão, depois a gente vai falar lá em Atos dos Apóstolos, né? Você veja que o próprio Jesus fala, Lucas fala, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Ou seja, o Pai vai cumprir uma promessa. Ele não disse, olha, Lucas narra o que Jesus falou, narrado por João, Sim. que o Espírito Santo estaria conosco. E quando começa a ação da igreja, Lucas narra que deveriam eles permanecer na fé ali em Jerusalém, que Deus não deixaria eles sós. E começou aquele mover de Deus que quem não está pelo Espírito vai achar que é loucura. É uma verdadeira loucura, né? Dando continuidade aqui, né? O termo se refere ao Espírito Santo, no caso o Paracletos, né? Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado, próximo. O verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar tudo o que o Filho ensinou para testificar. Você pode ler aí João capítulo 15 versículo 26. Então você veja que existe uma harmonia. Veja só, Deus agora revelado através de seu Filho, e o seu Filho, digamos, Deus apresenta Jesus e Jesus apresenta o Espírito Santo. E os três, eles cooperam para salvar um homem. Aí tem lá, João capítulo 15, versículo 26. Diz assim, 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Olha aí, então veja só, não há uma discordância. E ele veja só, Jesus está dizendo que ele, o Pai é diferente dele, assim, eles são pessoas diferentes, distintas, e ele apresenta o Espírito Santo, e ele diz assim, mas ele vem no meu nome,
Ou seja, porque Jesus como Deus, ele tem a mesma essência. Então, nós que a gente está falando aqui, eu acho que os irmãos que nos acompanham, eles até dizem assim, mas pastor, a gente já sabe disso. Eu disse, mas glória a Deus que você sabe disso. E a gente está apenas reforçando isso, porque é isso que para nós é comum. No começo da igreja primitiva, foi muito embate, muitas pessoas não acreditavam em Jesus. E hoje nós temos igrejas que propagam o evangelho, mas não acreditam no Espírito Santo. Dizem ser cristãos, né? Dizem ser cristãos, dizem pregar o reino de Deus, mas não acreditam no Espírito Santo e nem acreditam em Jesus. Por isso que essa lição é importante, que o que parece óbvio, o pastor Rejanildo, a gente está aqui até repetindo alguns textos que para nós é muito comum, e a gente, porque eu já sei disso. Eu disse, se você sabe disso, glória a Deus, então prega o evangelho, porque tem muita coisa aí. Dando continuidade, glória a Deus, que seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Foi o texto que a gente fala em João 14,16, que nós já lemos. No 26, né, o que o senhor já leu também, o 15, 26 e o 16,7. Você poderia ler aí, pastor? 16,7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Aí quando a gente começa a meditar no versículo, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus dizendo assim, olha, essa obra vai dar continuidade, não por mim, mas pelo Paracletos, o Consolador. Porque se eu não for, olha, veja como é claro aqui, ó, o Espírito Santo só poderia agir da forma com que está agindo quando Jesus subisse ao céu. Ele tinha que, como servo, morrer, oferecer o sacrifício, abrir o caminho que dá acesso ao Pai. Então, é muito claro aqui. Veja, a gente quando não lê toda a lição, a gente acaba não entendendo. Mas quando a gente vê aqui, só, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, está bem explícito aqui que a ação de um não está por cima do outro, não há uma confusão. Há uma ação de Deus de resgatar um homem através do seu Filho e através do Espírito Santo. Se esses recursos que Deus, digamos assim, essa forma graciosa de tirar um homem do pecado, se Deus não faz assim, Rejanildo, não, pastor Rejanildo, não, um homem conseguiria ser resgatado. Aí eu vejo, sabe o que eu vejo tudo isso? Eu vejo a profundidade do pecado, que nós não podemos subestimar o pecado, porque o pecado destitui o homem da glória de Deus. Paulo fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é em Cristo, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, essa semelhança que está dentro do caráter do homem está totalmente alterado, porque o homem se distanciou de Deus e agora ele não se parece mais com Deus. Aí Cristo vem, faz a obra de abrir o caminho e o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, começa agora a fazer esse resgate. Para essa transformação, né, pastor? Eu queria que os irmãos também acompanhassem aqui. Joel, eu queria ler esse texto que é muito rico também, que você veja que não é algo que Jesus chegou com a ideia do Espírito Santo, sim, anunciando o Consolador, o Paracletos. Isso já existe todo digamos assim, uma promessa do Pai, que o Espírito dele não ficaria restrito somente aos profetas e aos reis, mas que seria uma atuação ampla de resgatar os homens, porque não daria conta de resgatar 8 trilhões de pessoas na face da Terra. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente, né? Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo. Ele diz que derramarei meu Espírito Santo sobre o quê? Sobre toda a carne. Ou seja, Deus usa o profeta dizendo assim, olha, hoje a ação do Espírito
dos paracletos, né? Ele está de uma forma específica, ele está usando os profetas para divertir o povo de Israel. Mas vai chegar uma época, ele dizer assim, vamos traduzir aqui, ó, quando Cristo, o Filho vier, que está a profecia de Isaías, esse daí vai abrir o caminho e após ele executar a obra da salvação, aí se cumpre isso aqui, ó, meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Você veja que começa a mostrar que aquilo que Deus se revelava para os profetas, agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, ele tem dons espirituais, ele conhece o céu, não por fora, mas conhece o céu por dentro. Então, Paulo fala em 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, meus amados irmãos, um assunto puxa outro, que começa a mostrar a ação do Espírito de Deus na vida de quem ele escolhe. Então tem muita gente que recebeu o Espírito Santo, mas está com as armas, digamos assim, pastor Rejaneiro, estão com as armas escondidas porque não sabem do que Deus fez. Porque, pastor, me permita, a dimensão, irmãos, que nos assistem, escutam, a dimensão do poder de Deus é muito grande, não é? O agir de Deus é sobrenatural, ou seja, está acima da normalidade das coisas. E o homem, para penetrar na profundeza de Deus, por si só, não tem condições. Somente, por isso o apóstolo Paulo deixa claro, né, aos Coríntios, que é pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que habita nas profundezas de Deus, e ele quem revela para o homem, fazendo o homem discernir, interpretar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. A nossa mente é iluminada e você começa a compreender e tomar posse desse poder que Deus oferece ao homem. Mas isso é uma ação total. Nós estamos vendo aqui já nesse início e vamos seguir vendo mais, que é uma ação operada pelo Espírito Santo. E se eu falo isso, eu já citei isso, vou citar novamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O Espírito Santo não compreende. Porque, até ele diz aqui, ó, porque lhe parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas concluindo aqui em Joel 2, 29, diz assim, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Se você observar, ele fala de filho, ele fala de serva. Ou seja, a ação do Paracletos não está restrito a ninguém. Sim. O Espírito Santo, ele opera de uma forma assim. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele abriu a porta que dá ao céu. Quem crê, como diz as Escrituras, né? Você fala com Deus e Deus fala com você. Por quê? Porque o Paracletos está ali auxiliando. Aí, para concluir essa parte aqui, quando fala que ele é consolador, veja só que Deus consola, Deus ele nos fortifica, mas ele também, usado aqui, né? Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus é traduzido por advogado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, pastor Rejanildo. Então, advogado. Então, se você vai para uma audiência diante do juiz, quem é que fala? É você ou o advogado? Advogado. Então, você veja que lá em Romanos, capítulo 8, Paulo fala também da acusação, né? Sim. Que um homem, o diabo, ele acusa um homem, e o homem por si só, ele não tem, digamos assim, os atributos que o Espírito Santo tem de advogar nossa causa, de, digamos assim, de nos ajudar. Interceder por nós. De interceder, ser o intercessor. Aquele que fala, pai, é como se assim, eu pequei, o pastor Valmir pecou. Se eu pequei, Deus diz, não, você pecou. Agora quem vai agir é o Paracleto, o Espírito Santo vai ser o intercessor, vai advogar minha causa para que eu não venha a sofrer as penas que devem ser executadas por causa do pecado.
Para observar, pastor. As pessoas pensam que não, mas todo pecado tem consequência e tem juízo. Quantas intercessões o Espírito Santo tem feito em nossas vidas para que o juízo não chegue à nossa casa. Olha, a obra de Deus, ela é intensa. Você pode ler, por gentileza? 1 João 2:1. Isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Então, veja só. Às vezes chega na igreja e não entende o Espírito Santo falando através da palavra de Deus assim, aquietai, sabeis que eu sou Deus. Deus pede para você se calar. Se cale, não fale nada não. Às vezes você está ali numa situação muito complexa, de condenação, às vezes cria-se um problema no relacionamento entre os irmãos. A sua vontade é de chegar lá e dizer, de se defender ou de fazer qualquer coisa. Aí dizer assim, você não precisa dizer nada. Isso. É dizer assim, essa obra não é sua, essa obra é minha. Aí Romanos capítulo 8, para a gente concluir, é muito rico o que Paulo aborda, que é tudo isso que nós estamos falando, colabora. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8, tão conhecido, até a epígrafe fala, cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o plano de salvação. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também toda ele estas coisas? Aí quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Deus Pai e intercede por nós. Se a gente voltar lá em Romanos 8, 28... O 27 diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aí, deixa eu ver aqui o texto, que ele fala aqui da intercessão, né? Glória a Deus. Versículo 26. Isso, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, olha aí, ó, letra maiúscula, mostrando que Ele é Deus, que algumas traduções hoje não traduz o Espírito Santo como sendo Deus, coloca em letra minúscula, você que está nos acompanhando. É importante sempre que você, ao estiver lendo na tradução da Bíblia, quando tem a letra com E maiúsculo, está dizendo que é o Espírito Santo, que Ele é Deus, é o que está justamente isso aí. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o advogado, Ele é o Paracletos, Ele é o que está lá nos ajudando, porque nós não teríamos capacidade, pastor Reginildo, de nos justificar, porque o homem por si só no pecado, ele não tem como. Você veja que Jesus, sem nenhum pecado, fez a obra da salvação, mas na hora que ele estava sendo crucificado, ele estava levando sobre si todo o pecado. Deus falou com ele? Deus não falou com ele. Por que Deus não falou com Jesus? Porque sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. Então, o pecado, ele tira do homem digamos assim, a liberdade de falar com Deus e Deus responder a ele. Porque falar com Deus, todo homem fala. Agora, Deus responder o homem é outra história. Aí por isso que entra. Glória a Deus. Estamos dando continuidade, né, para a glória do nome de Jesus. Estamos falando sobre o Espírito Santo, nesse estudo bíblico, Novas de Paz. Quem é o Espírito Santo? Né? A gente já explicou aqui, Consolador, né? Falou também como
Ele é o Paracletos, né? E falamos algumas menções aqui. E agora vamos à sua deidade, atributos e obras. Então, os textos que nós vamos ler agora, ele vai mostrar que ele é Deus. Pastor Rejanildo Paulino. Segundo tópico nesse estudo, segundo ponto a ser abordado na lição em curso, sua deidade, atributos e obras. Né? Sua deidade, primeiro subtópico, aqui seguindo, falando sobre a divindade do Espírito Santo. O comentarista diz assim: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o Espírito Santo é Javé. Na vida de Sansão, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes capítulo 15 e o versículo 14. Vamos ler esse versículo só para a gente ter uma compreensão mais exata, confirmação, né? Para ser claro, daquilo que nós estamos falando. Juízes capítulo e número 15. Isso. Deixa eu ler aqui, pastor. Deixa eu dar aqui. 15. Juízes 15, versículo 14. Diz assim: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se fizeram das suas mãos. Aí fica claro, pastor, eu queria até o senhor para segurar um pouquinho aí, porque vamos ler na sequência, né, o capítulo 16, versículo 20. Mas aí fica claro a ação do Espírito de Deus, já lido no Antigo Testamento, de forma clara, evidente na vida de Sansão, né? O dotando de poder, um poder sobrenatural, para ter uma força, né, extrema contra os seus adversários, seus opositores, que naquela oportunidade eram os filisteus. Mas aí na sequência nós vemos também quando ele foi traído por Dalila, achando que tinha aquela mesma força, que aquela força estava ainda em sua vida, porque Deus havia o dotado desde o ventre de sua mãe, né? Ele foi consagrado ao Senhor como nazireu de Deus, né? Ele tinha uma chamada específica, mas agora, devido ao seu erro, né, ter contado o segredo da sua força para Dalila, ele acabou sendo tirado dele essa força e ele não sabia. Fica claro aí, Juízes 16, versículo 20, pastor. Glória a Deus. É interessante esse ponto, pastor Janildo, 16, 20, né? Isso. Que, como bem colocou aqui o autor, né, essa alternância do Espírito de Deus, eles assim falando do Espírito Santo. A gente, quando fala do Espírito de Deus, a gente está fazendo uma imagem de Deus. Tem hora que é Deus, mas tem hora que ali é o Espírito Santo. Como eu falei logo no começo. Ação própria dele. A ação do Espírito. Então, ou seja, e era comum para o povo de Israel. Para a gente, não tanto, porque a gente vai ser salvo agora. Então, esse estudo está justamente mostrando que a ação do Espírito de Deus, Espírito Santo, ele já agia. Não é algo apenas presente. Não é algo presente. Agora está de uma forma mais clara, mas no passado ele já tinha uma ação, por isso que está sendo explicado isso aqui. 16, 20 de Juízes, vai dizer assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei outra vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, quando ele fala esse termo, o Senhor aí, né, no caso, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não tinha mais percepção, porque o pecado faz com que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não permaneça com a pessoa, se afaste, que é isso que a gente está colocando aqui. E aí ele, sem a ação do Espírito Santo, era somente um homem como qualquer outro,
não é? Como qualquer outro. Mas seguindo o comentário que diz aqui, o Espírito do Senhor, o Senhor, quando a Bíblia fala ainda no Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Então, isso não quer dizer que mudou, que agora está falando Deus e agora outra expressão está falando Espírito Santo. Porque, na realidade, nós precisamos entender o sentido da palavra, né, pastor? É isso. O sentido da palavra para poder termos a compreensão exata daquilo que estamos lendo. É porque como é traduzido para nós, então não é do original. Isso. Aí tanto o Espírito do Senhor, ou Deus, Javé. Então para a gente é quase a mesma coisa. Muito embora já são pessoas distintas, já é o Espírito Santo agindo e a gente acaba não conseguindo perceber. Por isso que o estudo tem essa prerrogativa de a gente poder distinguir quem é quem. E em outra oportunidade sempre até lembramos as palavras que são colocadas aqui direto do grego, do original, para que haja uma melhor compreensão daquilo que estamos falando. Seguindo, o comentarista diz aqui, fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. E aí temos dois textos aqui que nós vamos ler, inclusive, um no Antigo Testamento, Êxodo 17:7 e Hebreus 3, versículos 7 ao 9. São textos que também apresentam de forma clara o Espírito de Deus, né, agindo, mas a expressão, né, a expressão em um e outro dá a entender a mesma situação, o mesmo fato sendo citado em Êxodo e sendo citado pelos escritores hebreus, mas com uma expressão que fica clara aí da ação do Espírito. Êxodo 17:7 vai dizer assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então é justamente aí, esse termo Senhor se refere a Deus, né? É o Espírito de Deus, na realidade, né? É o Espírito Deus Santo. que é o Espírito Santo. Só que a expressão aí diz Deus, né? É. Mas lá em Na minha Hebreus... tradução aqui diz Senhor, né? Senhor, no caso, Senhor, né? Está se referindo ao Senhor, mas aí fica claro quando nós lemos Hebreus 3:7. Olha o que diz, 7 ao 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, olha aí, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Olha aí, quem está falando, quem está falando é o Espírito Santo, né? Deus, né? O Espírito Santo, que é Deus, está dizendo, veja que o versículo 7 é claro, como diz o Espírito Santo. Aí o versículo 8 diz, ou melhor, o versículo 9 diz, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Pronto, então tá bem claro aí, né, pastor Reginaldo, que assim, quando a gente lê 17:7, a gente pensa que é Deus, mas ali já é o Espírito Santo. É o próprio aí, Espírito quando de Deus. você vai lá para Hebreus, como o senhor leu aqui, Hebreus 3, do 7 ao 9, fica muito claro que ele está falando da mesma passagem, da mesma situação, aonde eles estavam sendo provados. Tá entendendo? E aí ele diz assim, olha, vocês estavam sendo provados lá no deserto, mas vocês resistiram ao Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Trindade. Meu pastor, me permita, e seguindo ainda nessa compreensão aqui desse assunto, né, falando diretamente sobre a divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo como Deus que o é, sendo confirmado à luz das Escrituras, nós temos N textos, né, que confirmam, até porque nós sempre lembramos que uma doutrina não pode ser fundamentada em apenas um ou outro texto, né? Uma doutrina ela é fundamentada, baseada em diversos textos bíblicos que apoiam, confirmam aquilo que está sendo propagado.
E quanto à divindade do Espírito Santo, nós temos N textos. Eu até também fiz questão, tem outros textos aqui citados pelo comentarista, mas eu fiz questão de destacar mais outros aqui diferentes. Diferentes não, que estão aqui também, né? Na Bíblia, que é o 1 Coríntios 3 e 16. Né? 1 Coríntios 3, 16. Olha, diz assim, 1 Coríntios 3, capítulo 3 e o versículo 16. O pastor Reginaldo, somente assim para os irmãos entenderem o que nós estamos colocando, sim. Porque do Antigo Testamento falava assim, usava o termo Deus. Sim. Tá entendendo? No Novo Testamento já fala do Espírito Santo, mas as passagens, ela tem, é a mesma coisa, é o Espírito Santo. Porque como no Antigo Testamento o nome era falado alternadamente, né? Antes de eu ler isso aí, ó, segundo livro de Samuel, capítulo 23. 1 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 23, 2 e 3, vai dizer assim, ó. O Espírito do Senhor falou por mim, sim. E a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Você veja aqui, esse texto é bem explícito, quem está falando, quando ele fala muito de Deus, mas aqui já se referia ao Espírito Santo, que aí, trazendo para os dias de hoje, que é uma citação que o senhor falou, não tem Atos dos Apóstolos, capítulo 5, sim. Versículo 3, e capítulo 4, versículo 4, né? E depois primeira carta aos Coríntios 3,16, que é o senhor vai ler agora, né? Isso, 3,16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A versão que eu tenho em mãos, ela é bem clara. O Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? E o outro texto, pastor, é 2 Coríntios 3 e 17. São textos apenas que confirmam, né, a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma das pessoas as quais nós citamos de forma clara, que compõem a Trindade divina. 2 Coríntios 3 e 17 diz, ora, o Senhor é Espírito. Veja que, como o senhor bem lembrou, a palavra Espírito está com a letra maiúscula, né? Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem um texto muito interessante aqui, confirmando isso que o senhor está colocando, mostrando essa definição do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Versículo 3 diz, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Veja só, essa passagem aí é onde a igreja estava avançando, né? Ananias querendo fazer algo, fez algo indevido. Você veja que nitidamente Pedro, ele faz menção do Espírito Santo. Aí no versículo 4 diz, ó, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste esses desígnios do teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. Aí você veja que Pedro diz exatamente isso, atribuindo que o Espírito Santo de Deus é evidenciado como Deus, e ele está ali atuando, e Pedro diz claramente, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo, está entendendo? E aí ele atribui, ó, não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então é justamente isso. Então mostrando que o Espírito Santo, além de uma pessoa distinta de Deus, ele tem a mesma essência como também sendo Deus, que é justamente o que a gente está se aproximando para entrar. Mas vamos dando continuidade, né? Tem uns atributos, né, pastor Reginaldo? Ou seja, as características que atribuem ao Espírito Santo a deidade, né? Aí diz o comentarista, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente
E as Escrituras Sagradas ensinam o seu Espírito Santo a fonte de poder e milagres, né? Romanos 15, 19 fala sobre a onipotência, né? O Espírito Santo, como Deus que é. Deixa eu ler aqui. Onipotente. É pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando ele fala que Espírito de Deus, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder, que é uma dos atributos do Espírito Santo, que também é um atributo de Deus, que é um atributo também de Jesus. Ainda aí o Antigo Testamento, pastor Valmir e irmãos que nos assistem, podemos ver também outro atributo bem claro, que é incomunicável de Deus, né? E aí presente, confirmado no Espírito Santo. Salmo 139, os versos 7 e 8, é bem claro no Salmo 139, diz o seguinte: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, outro atributo aí, claro, evidente, do Espírito Santo, né, que fica claro já, o salmista destaca, né, no Salmo 139, Salmo 139, o Salmo de Davi, onde nós vemos aí esses atributos sendo expressos nesse Salmo. Deixa eu ler aqui, pastor Regianedo, assim, o senhor falou que uma dos atributos, né, a onipresença, né, falando disso. Aí, Mateus capítulo 12, versículo 28, ele vai falar que do Espírito Santo, né, que emana o poder, né, dos milagres, né? Aí ele fala aqui, ó, Mateus 12, 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, veja só que aqui o Espírito Santo já estava, digamos assim, atuando ainda de uma forma discreta através do próprio Deus, próprio Jesus, está entendendo? Mostrando que assim como o Espírito Santo atuava na vida de Jesus, porque ele estava como servo, que é aquela questão 100% Deus, 100% homem, sim, aqui ele estava como servo, por isso que o Espírito Santo atuava, ele estava dizendo que seria assim conosco, a gente como filho, com o Espírito Santo, toda a obra, olha, de pregação, de salvação, de cura, de milagre. O homem ele não pode trazer para si uma glória, porque nisso aí é tudo do Espírito Santo. Glória a Deus. Seria uma blasfêmia a gente atribuir que o mérito de uma salvação ou de uma cura ou de uma manifestação do poder de Deus se referindo a nós. Por quê? Porque na verdade é Ele que faz. É como se a gente tirasse Ele de cena e colocasse o próprio homem dizendo, eu fiz isso, que na verdade não é, né? Aí ele mostra também, né, pastor Regianedo, Atos 2:4. Isso, Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí eu lembro que, lendo esse texto aqui, nós vemos que somente após esse encher, né, de Deus na vida dos crentes, a igreja primitiva, os novos crentes, os judeus lá em Jerusalém, lá, aí o que acontece? Só após essa descida do Espírito Santo, houve a manifestação, né, do poder de Deus de forma mais evidente na vida dos seus servos. E aí, a ação do Espírito. Você veja que agora, no Novo Testamento, como eu falei no começo, ele não aparecia tanto. Estava lá em povo de Israel. Com a igreja começou a ficar mais notória. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo do 9 ao 11, vai dizer assim, ó. E outro pelo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um que quiser. Então você vê só, a gente tem claramente aqui que a evidência dos milagres e dos sinais na vida da igreja é a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, cumprindo aquilo que Jesus falou, que estaria conosco, ele seria o nosso advogado, ele seria o consolador. Você veja que tem uma ação direta do próprio Espírito Santo Deus agindo na vida da igreja, porque se ele não agir, quem é que vai vencer o mal? Então, nós estamos mostrando, meus irmãos, nesse segundo tópico, os atributos do Espírito Santo como Deus, que também tem Jesus e também tem o próprio Deus. E aí segue o estudo, seguindo o estudo, o que mostra a onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Nós lemos aí Salmos 139, versículos 7 ao 10. E o apóstolo Paulo também lembra, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, que ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Onisciência, né? Onisciência. Conhece todas as coisas. É outro atributo que somente Deus tem, e ele, por ser Deus, tem. Conhece o coração dos seres humanos, né? Ficou claro aí em Atos capítulo 5, versículos 3 ao 9, quando o apóstolo Pedro, né, disse de forma clara para Ananias, né? Não mentiste para nós, mentiste para o Espírito Santo, mentiste ao próprio Deus. Isso se assemelha a Jesus. Jesus pregando, quando vieram trazer o paralítico, né? E Jesus perdoa os pecados dele. E aí no coração daqueles homens começaram a razoar. Então, sim, a virtude de Jesus como Deus, ele sabia o que estava no coração. Então, aqui está se evidenciando que o Espírito Santo conhece o coração do homem tanto quanto... E uma coisa que é interessante, pastor Rejanildo, a gente pregando a palavra de Deus, já aconteceu muito isso com o Senhor, com os pastores, com os servos do Senhor. Está ministrando aquela palavra e aí vem uma pessoa, mas rapaz, o Senhor falou tudo da minha vida. Verdade. As pessoas nos assemelham como se a gente conhece, não sabe nem de nada. Quem é que está falando isso? É isso que o Senhor está falando. O atributo da deidade do Espírito Santo em conhecer tudo. Aí Deus, para edificar a fé da pessoa, para saber que Deus está na vida dela, através de Jesus. Aí o Espírito Santo vai lá, revela ao pastor, revela, mostra, assim, Deus usa o pastor, mas ele nem está sabendo, porque na verdade, quem olha para nós, pensa que a gente está sabendo a vida da pessoa, aí a pessoa fica toda desconfiada com a gente, achando que a gente está conhecendo a vida da pessoa. Mas Deus, como vou usar um termo aqui, Deus não é fofoqueiro. Deus, é o Espírito Santo de Deus, ele mostra para edificar a fé da pessoa. Mas dando continuidade, né? Ele conhece o futuro também, né? Então, assim, ele conhece o presente, o passado e o futuro, né? Isso é escrito em Lucas, né, pastor Rejanildo? Lucas capítulo 2, esse versículo, a gente... Meus irmãos, enquanto o nosso pastor Rejanildo está aí procurando em Lucas 2, 26, estamos falando dos atributos da deidade do Espírito Santo, confirmando que ele é Deus, e estamos falando versículo por versículo, porque é importante, que são fundamentações bíblicas que comprovam. Não é, a gente não está dizendo porque a gente acredita por acreditar, a gente está se baseando naquilo que está escrito. Lucas 2, 26. Eu vou ler o 25 só para a gente ter a compreensão exata. Aqui, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. É muito rico esse texto. Jesus, o Espírito Santo fala para ele, mostrando para Simeão que aquela criança era o Cristo que ia executar a obra da salvação, de remir o homem do pecado. E você veja quem fez essa obra. Quem é que vê o futuro, quem sabe de todas as coisas. Então, Deus diz assim, olha, esse aí é o cumprimento do Pai. Então, você veja que o Espírito Santo já estava atuando, já de uma forma mais
Ele assim, já estava cooperando mais, e Atos dos Apóstolos que conclui. Mais né? visível, né? Glória a Deus, né? E para concluir aqui, né, o futuro, né? Isso. É conhecedor do futuro, isso por ser ele onisciente, né? Conforme foi citado. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Pronto, deixa eu ler aqui. Hebreus. Então, veja só, todos esses textos que nós estamos lendo, estamos comprovando os atributos divinos do Espírito Santo de Deus. Hebreus 9, 14 vai dizer, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É isso? Isso. Hebreus 9 E 14. Que é justamente falando sobre o atributo também da eternidade, né? E somente Deus tem. Pois é chamado de Espírito Eterno. Amém. Então aí fica claro os atributos, né, do Espírito Santo, E aí também, confirmando a sua divindade. como ele é Deus, tem os atributos, tem as obras, né, pastor Reginaldo? Isso a gente vai mencionar. É importante, irmãos, a gente mencionar também as obras, para que a gente possa confirmar tudo aquilo que já está escrito. Por quê? Porque estamos se aproximando para o terceiro ponto, falar sobre as heresias, porque Isso. é impressionante como hoje as pessoas falam de Jesus, mas não acreditam no Espírito Santo de Deus. Aí, Entendem como nós vai ser se bem que citado fala no de Jesus, mas não acredita que Jesus como Deus, acredita em Jesus como criação, não como filho, como eterno. Mas vamos lá, né? Suas obras, né? São inúmeras obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Está em Lucas capítulo 1, versículo 35. Está aqui aberto a Bíblia. Deixa eu ver. 1 e 35, pastor. Diz assim, 35. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Palavras ditas pelo anjo a Maria, lembrando acerca do que seria gerado Se ele no seu gerou, ventre. materializou Cristo, o corpo humano, para poder... E Cristo era Deus, então jamais ele, não sendo Deus, conseguiria gerar um Deus, né? Como é que uma criatura vai gerar um Deus? Por isso que esse texto também, ele é reprovado por alguns, ele é escrito de outra forma, porque se não acredita no Filho como Deus, muito menos o Espírito Santo. Então aí o Espírito Santo ia gerar ele sendo criado por Deus, porque alguns acreditam que Sim. o Espírito Santo foi criado por Deus, é uma força ativa de Deus. Como é que ele ia gerar Jesus. Deus? Jesus Não Deus. pode ser alguma. Então iria existir uma contradição, né? Outra obra, ele dá a vida eterna, Gálatas capítulo 6 e o versículo 8, outro texto também que corrobora com esse estudo, destacando justamente a obra, né, direta, realizada pelo Espírito Santo, agora de forma 6:8, né, pastor Reginaldo? Diz aqui: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você observar aí, o Espírito Santo está escrito com letra maiúscula, mostrando que ele é Deus. Então ele gera, como foi bem colocado pelo pastor Regina aqui, ele gera a vida eterna. Glória a Deus. Então veja que coisa linda, para observar, Cristo abriu o caminho da cruz do Calvário, ele vai ao Pai. Aí você veja, hoje nós pregamos o Evangelho no nome de Jesus, aí o Espírito Santo vai lá, testifica que a pessoa crê em Jesus Cristo e o Espírito Santo executa a obra da eternidade da pessoa. Glória a Deus. Aqui também menciona, né, nós temos a marca da promessa. Sim. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo habita na vida da pessoa e agora ele tem o quê? Ele tem
digamos assim, o selo do penhor, ele tem a marca da promessa, ele testifica, o Espírito Santo testifica, pastor Reginildo, a pregação de Cristo, a salvação e o arrependimento dos pecados. Você vê que Deus enviou Jesus, Jesus é pregado, o Espírito Santo atua, a pessoa crê, quando ela crê, o Espírito Santo vai lá e confirma a eternidade da vida da pessoa. Então, veja como é rico a obra de Deus. Aí a gente começa até a entender como a gente está pregando e às vezes aquele culto animado, o Espírito Santo anima, mas não salva ninguém. Sim. Porque quem salva é Jesus. Aí tem hora que você está pregando, bem tranquilo, daqui a pouco você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aí o Espírito Santo já convenceu aquela pessoa que a palavra que foi ministrada é a palavra de vida. Aí a pessoa levanta a mão, quem é que sela agora? É o Espírito Santo. Aí tem um texto que a gente vai ler mais lá na frente, né? Em Tessalonicenses, né, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Depois a gente vai ler esse texto, mas vamos dar continuidade aqui com o pastor Reginildo. Quero ler 2 textos aqui, pastor. Um é o Antigo Testamento e outro Novo, para confirmar que a ação do Espírito Santo, a sua obra, ela não confere apenas nos dias atuais, mas ela é algo, como nós já falamos desde o início do estudo, que vem acontecendo, tem acontecido desde o início de todas as coisas, né? Desde a criação de todas as coisas. Mas de forma clara, Isaías capítulo 63, versículo 14, e o outro texto é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento tem outros textos, mas nós vamos destacar esses 2, e o outro texto é Romanos 8 e 14. Isaías 63, mas é importante, pastor Reginaldo, a gente ler, porque existem inúmeras passagens bíblicas e a gente lendo, os irmãos estão nos acompanhando, meus amados, nós estamos falando as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para a gente perceber que o Espírito Santo de Deus, ele tem obras, ele atua, ele tem a parte do resgate do homem, porque o próprio Jesus falou, pastor Janilo, isso eu vou enviar um outro, ele estava falando que era diferente dele, por ser pessoa diferente, assim, por ser uma outra pessoa, mas da mesma essência. Sim. Porque se ele... Como é que Jesus ia enviar algo que não ia ser eficaz? Não seria uma promessa do Senhor. Isaías 63, 14 diz assim: como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Ele está falando que quem guia, né? Sim. A obra de levar, de conduzir as pessoas ao descanso, né? Romanos 8 e 14 é o texto que está aqui no Novo Testamento. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a obra do Espírito Santo guiando, né, o povo de Deus, conduzindo o povo de Deus à verdade, o caminho da verdade, para que possam alcançar, né, a plenitude da salvação. É uma obra perfeita, a obra de Deus através de Jesus e através da ação do Espírito. Você veja que é tão rico, né? Que a obra que é feita hoje é o Espírito Santo que está edificando a igreja. Quando a gente diz lá em Mateus, né, 28, eu vou ler aqui um texto bem conhecido. Jesus, ele diz, né, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Deixa eu ler aqui, que é bom a gente ler para os irmãos poderem acompanhar. E veja a clareza, versículo 19, 28, 19, diz assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai fez lá a promessa, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo que está guiando, está levando, está efetivando a eternidade em nossas vidas. Glória a Deus. E ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco para todos os dias, até a consumação dos séculos e mais séculos. Pastor Reginildo, ele é o Senhor da igreja. Glória a Deus. Veja só que as obras do Espírito Santo, olha só, ele fala que é o Senhor da igreja. Atos capítulo 20,
versículo 28, também ele é o santificador. Eu vou ler aqui Romanos 15, 16. Meus amados, nós estamos falando das obras do Espírito Santo de Deus. E aí você consegue entender que quando Jesus foi aos céus, ele enviou o Consolador. E o Consolador é o próprio Jesus conosco, pastor. Podemos assim, ter a mesma essência. Aí ele consola, ele ensina, ele santifica, ele salva, ele restaura. É edificante, né? Atos 20, né? E o 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, que ele resgatou com seu próprio sangue. Glória a Deus. Olha, é rico. O Espírito Santo. Mas quem resgatou? Quem resgatou? Jesus. Sim. Quando ele fala de sangue, ele está falando no corpo, o Jesus humano. Um 100% humano ali, com os sentimentos humanos. Mas como Deus, ele fez a morte dele na cruz do Calvário, nos possibilitou agora. E aí o Espírito Santo testifica da obra. Então veja só, o Espírito Santo, ele não desfaz da obra de Jesus. Cada um, digamos assim, atuando, né? E ele mostra também aqui, né, que ele santifica. Romanos 15. Olha, hoje, você que está nos acompanhando aí, assim, porque a gente está citando tantos textos bíblicos, para os irmãos ficar bem claro que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus, que o Espírito Santo tem a mesma essência de Jesus, a divindade. Sim. Mostra na obra, olha, quantas obras o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. Isso. Está entendendo? E às vezes a gente até desconhece. Romanos 15, versículo 16, né? Vamos lá, glória a Deus. Versículo 16. É que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Olha, fica bem distinto aqui, né? Ele fala de Deus, ele fala do sacrifício. Paulo fala, veja que Paulo fala dos três aí. Ele fala da salvação, Deus salvando o homem através de Jesus, de seu Filho, e o Espírito Santo nos lavando, nos purificando, testificando essa verdade, que a gente vai entrar, estamos chegando próximo de entrar no terceiro ponto, mas é importante a gente frisar e concluir, é importantíssimo, pastor Reginildo, a gente citar, porque a gente falou que ele gera a eternidade, ele guia, ele santifica, ele faz mais o quê? Ele habita nos crentes. É o Senhor da igreja. É o Senhor da igreja. Agora, ele está em nós. Se a gente acreditar que o Espírito Santo é uma força ativa, a gente está dizendo que ele não está na nossa vida. Isso. Então, tem dois textos aí. Tem um texto que é citado pelo comentarista aqui, no estudo, nós citamos. João 14, 17, pastor, que diz, justamente confirma, né? Que ele está em nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. E aí, outro texto, poderia citar outros, mas eu quero citar esse aqui. O Espírito Santo nos conduz. Atos 13, pastor, e o versículo de número 2, né? Na igreja de Antioquia havia o profeta doutores, e a Bíblia diz, versículo 2, Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, só confirmando aqui a ação do Espírito Santo habitando, né? As obras, quantas obras do Espírito Santo, como é que... Veja, porque Jesus falou aquilo, assim, ó, eu vou, Pai, glória a Deus, eu vou enviar um Consolador, ou seja, da minha mesma essência. E é como se tivesse Jesus do nosso lado, meu amado. Não está do lado dele, está dentro. Olha, veja só, é o autor do novo nascimento. Sim. Quem gera o novo nascimento é o Espírito Santo. Aí é importante nós vamos entender, estamos pregando no nome de Jesus. A salvação vem no nome de Jesus. Quem abriu o caminho foi Jesus. O sacrifício foi de Cristo, o Filho do Pai. Aí agora, em concordância com o Espírito Santo, aí ele diz muito claro, né? João 3, 5 e 6. Jesus respondeu, olha quem foi que falou.
o Filho. Filho. Jesus respondeu, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, quem faz um novo nascimento, quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. Falando do nome de Jesus, não sei se os irmãos estão entendendo, aí por isso, quem salva, quem gera um novo nascimento é o Espírito Santo. Aí o 6, o que é nascido da carne, deixa eu concluir aqui, né? O Espírito, nascido do Espírito, não entra no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E fala lá em Tito também, 3,5. Você podia ler aí, pastor? Por que a gente está falando tantos textos bíblicos? Porque a gente está mostrando a obra do Espírito Santo na deidade, mostrando que ele santifica, que ele é o Senhor, que ele guia, que ele purifica, que ele gera um novo nascimento. Esses textos. E uma coisa que é interessante aqui é o próprio Jesus dizendo. Sim. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, ele que purifica, ele que lava. Toda gente peca. Tira. Mas pastor, eu peco, todo dia eu peco. O senhor peca, todos nós pecamos, você peca. E por que a gente tem a certeza que vai morar no céu? Porque o Espírito Santo nos purifica. A obra de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é assim, você pecou. Aí quando por isso que é importante orar, é importante participar do estudo bíblico Nova de Paz. É importante você, meu amado irmão que nos assiste, anotar esses textos bíblicos, ler, meditar. Deus, o Espírito Santo de Deus vai te iluminar. Ele também dá vida. Ezequiel, pastor, 37:14. 37. Meu Deus. E é distribuidor dos dons espirituais que a gente já leu. Primeira carta aos Coríntios 12, do 7 ao 11. Quem distribui o Espírito Santo, quem distribui os dons de Deus na nossa vida é o Paracleto, é o Espírito Santo de Deus. Que a gente já leu esse texto. Mas leia aqui da vida, Ezequiel 37:14. É importante esse texto, pastor, bem rápido antes de ler, porque aqui esse texto foi o Antigo Testamento, né? Deus falando através de Ezequiel o que aconteceria na vida do seu povo posteriormente, mas a ação aí direta fica claro do Espírito Santo. Diz Ezequiel 37:14, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória. Porque estava lá a revelar. Veja só, o profeta estava lá no vale, estava cativo, estava fora de Jerusalém. Deus dá uma visão, ele estava orando, Deus dá uma visão e mostra um vale de ossos sequíssimos. Isso. E aí ele faz uma pergunta: quem é que dá a vida? Deus. Veja como é que ele. Mas aí dá a vida. Mas quem gerou a vida foi o Espírito Santo. Ele disse: abre a tua boca. Isso. Aí quando ele abre a boca, soprou o vento, que representa a ação do Espírito, o vento, né? Isso. Uma das definições. E ele gerou vida, ou seja, a pessoa... Aí, meus amados irmãos, quem vai gerar vida na sua casa? Aleluia. Quem vai fazer a obra da salvação dentro da sua casa não é você. Você pode ser até o profeta, pode ser o escolhido. Você é o representante de Deus dentro da sua casa. Você é o representante de Deus na sua casa. Mas quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo de Deus. Aí aqui a gente conclui, pastor Rejanildo, sim, mostrando que a primeira carta aos Coríntios 12, a gente podia ler, né, do 7 ao 11, mostrando que os dons espirituais que está deixando os sinais de Deus na vida da igreja, é o Espírito Santo que operou nisso aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E aí, após essa citação, aqui, né, o autor ele faz uma menção, né, que essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência,
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, Glória e a a Deus. outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Porque o diabo respeita a igreja, não é os crentes que estão vivendo em pecado. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a gente está estudando, agora vai entrar só parte das heresias, que as pessoas vêm aceitar Cristo, porém eles não permitem que o Espírito Santo purifique eles, e agora ele vem com as ideias, não as ideias dele. Mas Jesus falou, diz que Paulo falou, João falou assim, perto da minha partida, introduzirão no meio do rebanho de Deus lobos. É justamente esse lobo se refere àquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus, a uma mente perversa, que distorce a verdade, que está fazendo a obra do diabo, mas não vai prevalecer não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos, digamos assim, estamos selados, né? Glória a Deus. É ter essa não licença, pastor, que eu fiquei de citar esse texto aqui antes de entrar. A gente, meu irmão, esse segundo ponto, nós frisamos bastante as obras, mostrando a deidade do Espírito Santo, mostrando as obras, são muitas, não é uma coisa isolada não. E isso nos dias de hoje. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim, não extinguais o Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Ele disse, não desprezeis as profecias, ou seja, Paulo orientando aos irmãos que o Espírito Santo, ele fica triste, pastor Rejanildo, as nossas atitudes indo de contra as verdades de Cristo, faz com que ele se entristeça, né? Inclusive, o texto é claro, Efésios também 4, né? Palavra do próprio apóstolo aos Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mostrando que nós temos a marca da promessa em Cristo, mas está selado pelo Espírito Santo e que nós não devemos entristecer. Por que entristecer? É quando vem ensinamentos equivocados e a gente aceita. Dá ouvidos, né? No terceiro ponto vai falar que heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações, ou seja, nos primeiros séculos, ou seja, não se falava tanto do Espírito Santo, pastor Ivanildo, pastor Rejanildo. Então, por não se falar muito do Espírito Santo, porque se duvidava muito da deidade de Jesus. Mas também quem duvida de Jesus, duvida também do Espírito Santo. Aí, a primeira contestação é os arianistas. Ário considerava também que o Espírito Santo, como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões da época. Veja só, Ário, ele achava, ele acreditava, ele cria e propagava dentro da igreja que Jesus era uma criatura, era filho criado, não um filho unigênito. E, consequentemente, o mesmo Ário acreditava, cria, propagava e ensinava dentro da igreja que o Espírito Santo também foi uma criação de Deus. Aí, vamos lá. Pelo Filho. Aí, justamente, esses homens, eles, vamos dizer assim, pastor, eles eram crentes. Eles eram os teólogos, esses homens eram os pastores, vamos fazendo uma linguagem para os irmãos compreenderem. Mas eles começaram a ler, por isso que a gente leu tantos textos bíblicos. Esses textos bíblicos não foi escrito agora não. Isso é desde o começo. Mas veja só, nesse concílio de Nicéia, começou a se evidenciar essa... Aí tem Eunômios, um dos arianistas mais radicais, considerava que o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é criado do Espírito. Meu amado irmão. Então você só ideias e vai tendo, você veja só,
como Jesus falou. Aí ele se baseia lá em João 14, que ele diz que eu roguei ao Pai e pedi um Consolador. Aí esse herege, ele começa a dizer assim, então, o Espírito Santo é uma criação de Jesus, a mais excelente criação. Aí, se nos outros tivesse esse também, tem os tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de Tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada dele. Dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Você veja que aqui ele distingue de não é uma força ativa, mas isso é um anjo. Eles entendiam que o Espírito Santo era um anjo ou uma criatura. Mas se ele é um anjo, ele é uma criação, porque o anjo é uma criação. Eles tinham ele como um ser subordinado a Deus, né? Ser subordinado a Deus. Não como Deus. Mas não A Deus diferença é muito grande. É muito grande, né? Aí tem aqui os pneumatocianos. É isso mesmo? É pneumatocianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi, é isso mesmo, vem de pneuma, espírito, e manchomai, fala mal, contra, era os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, 300 a 380, foi o principal defensor desta heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, esse Eustáquio, também entre 300 e 380, eles negavam, eles combatiam, diziam que não era. Tinham ele como, no caso aqui do Eustáquio, né? Como um ser angelical, né? Um ser angelical, um anjo, né? Uma criatura, na verdade. Segue o mesmo princípio aí dos arianistas, né? Isso. Conceito. Que é a mesma ideia, que é justamente... Aí isso só ficou lá no passado? Não. A gente vê aqui as heresias na atualidade. Então, você veja que é uma nova roupagem, mas tem a mesma essência. Qual é a mesma essência? Negar a divindade. E se nega a divindade do Espírito Santo, nega a divindade de Jesus, e, consequentemente, de tantos textos que a gente cansou de falar aqui, para ele, se você pegar a tradução Novo Mundo, vai ter essas alterações nesses textos específicos, porque eles não creem. Isso. Vai ter um espírito com letra minúscula, que é uma força ativa de Deus. Para ele não existe Espírito Santo, como também não acredita que Jesus é Deus, porque Jesus é uma criatura, enfim. Mas vamos lá. Grupos religiosos da Testemunha de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo em sua literatura. Grafa o seu nome com letras minúsculas. Pronto, a gente já acabou de abordar aqui, é justamente isso. Nós estamos aqui, meus amados, no Estudo Bíblico Nova de Paz, a gente não está aqui depreciando nem falando mal de ninguém. A gente apenas está abordando que é aquilo que eles acreditam. Sim. Eles acreditam nisso e a gente está defendendo a fé desde o começo, como está escrito, dessa forma. Então, eles creem de jeito lá e a gente crê do que está escrito aqui. Então, é um fato. Quanto a isso, não tem argumentos, né? Vamos mais adiante, né? A tradução Novo Mundo, TNM, substituiu o Espírito de Deus por uma força ativa, Gênesis 1:2, e usa a expressão em todos ficaram cheios do Espírito Santo. No caso, o Espírito Santo com letra minúscula, Atos 2:4. Então, naquele termo que eu falei, quando a gente pegar a tradução Almeida Revista e Corrigida, vai estar com as letras maiúsculas quando se refere ao Espírito Santo como sendo Deus. Porém, nessa tradução TNM, que é tradução Novo Mundo, não está desta forma. Até porque, pastor, é bom lembrar, eu creio, que esses heréticos, né, ou seja, esses ensinadores do Evangelho de forma distorcida, eles traduziram, em sua maioria traduziram a Bíblia, né,
conforme uma visão de um outro homem fundador da tal seita, e utilizam essa nova visão como regra de fé. Por quê? Porque diferente de nós cristãos. Para a gente entender o seguinte, assim, essas pessoas aceitaram Jesus ao ler as Escrituras e ao ver a história da igreja, eles chegaram à conclusão que a interpretação que hoje as igrejas protestantes têm, elas estão equivocadas, ultrapassadas, elas estão erradas, está escrito errado, por isso que fizeram uma correção, por isso que existe essa correção da NM, que é a tradução Novo Mundo, que é justamente por eles discordarem, dizendo que nós estamos interpretando e ensinando errado. Por isso que eles fez essa nova tradução. E eles seguem isso, é isso que o senhor está falando. Isso. Então, pronto. Seguindo aqui, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada de novo debaixo do sol, Eclesiastes 1:9. Aí tem assim, uma crença estranha. Os intelectuais da região islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, aí é 61:6. Eles interpretam, interpretam essa passagem corânica, né, como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vida do Consolador, do Paracletos. Então, veja só, eles utilizam esse texto, essa passagem bíblica, mostrando que quem é o representante do Paracletos é quem? Uma crença estranha. Os intelectuais da região islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuída a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Rahman, né? Que está lá no Alcorão 61:6, né? Então, assim, eles interpretam que, falando sobre Jesus, que o Consolador viria da interpretação dele. Mas a gente já citou vários textos bíblicos aqui. Inclusive, pastor, o senhor está falando aí, só corroborando, eu fiz questão de puxar o texto, né, lá do livro. E a citação, texto, a citação do Quem livro, quiser pode até pesquisar também, pode né? pesquisar. Porque assim, a gente está citando aqui, mas se você for na internet, ele vai mostrar como a gente está tentando ler aqui, tentando ler, porque aqui tem somente uma expressão, né? A expressão-chave. O texto que eles interpretam, né? Eles transliteram o texto original e bíblico e fazendo alusão à vinda de outro mensageiro. Eles dizem o seguinte, que o mensageiro, fica claro aqui, o que veio antes de mim na Torá, anunciando um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmed. Quer dizer, enquanto a Bíblia deixa claro que virá outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, né, uma pessoa da Trindade, eles fazem questão de transliterar e dizer que virá o Ahmed, que é justamente o Deus deles, né? Ficando distorcido aí as verdades sagradas. Bem, meus amados irmãos, assim, esperamos em Jesus que possa o Estudo Bíblico Novas de Paz ter colaborado com os ensinamentos de Jesus, né? Falando sobre o próprio Espírito Santo, mostrando a deidade, mostrando a obra, mostrando que algumas pessoas não acreditam no Espírito Santo, não creem, mas não só não acreditam e não creem, mas ensina de forma diferente. Citamos pessoas hoje
que não enxergam o Espírito Santo como Deus e enxergam como uma força ativa, porque também eles não acreditam que Jesus é Deus. Enfim, é uma situação puxa a outra, né? Então, se nega Jesus, nega o Espírito Santo. Como os textos do pastor Rejanildo que a gente citou aqui, que é Ele que salva, Ele que dá vida, Ele que conduz, Ele que santifica. Como é que essas pessoas herdarão a vida eterna se não acredita na obra do Espírito Santo de Deus? Então que fica essa reflexão para você hoje, tá entendendo que quando a gente simplesmente, algumas pessoas dizem assim, simplesmente você não acredita no Espírito Santo, mas você não acreditar no Espírito Santo, você não está acreditando na promessa que Jesus falou, verdade, que viria o Consolador. E o Consolador é que está conduzindo a igreja na terra até a volta de Jesus. Por isso que ele guia, por isso que ele santifica, porque não vai ser apresentado diante de Jesus uma igreja com máculas, é imaculada, sem mancha, sem nenhum pecado. E quem está fazendo essa obra, pastor Rejanildo, é o Espírito Santo de Deus. Então, não crer no Espírito Santo de Deus é não crer que vai se encontrar com Deus. É não crer em várias outras coisas também, no arrebatamento, tem uma série de coisas, porque veja só, a gente está falando aqui dessas heresias, mas se pegar, vai para outra situação também. Isso. Porque não crê em Jesus, não crê no Espírito Santo, não crê na volta dele, não crê no arrebatamento, não crê no juízo. Isso. Então, é uma coisa que vai se puxando a outra, porque um assunto puxa-se a outro. Então, que possamos medite. Se você achou que foi edificante para a sua vida, indique uma pessoa, poste também o estudo bíblico Novas de Paz, para a glória do nome de Jesus. Pastor Rejanildo faz suas considerações finais e estamos encerrando para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, amém, pastor Valmir e irmãos que nos assistem. Esperamos que esse estudo seja de grande proveito para todos, pois o intuito aqui é simplesmente passar para você de forma clara, com confirmação com textos bíblicos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que desde o princípio nos foi passado e o próprio Senhor Jesus deixou claro no seu ministério que deixaria para nós, que é o Espírito Santo, enviaria o Espírito Santo. No estudo de hoje nós vimos de forma clara e ao longo do tempo vimos aí os heréticos levantando suas teses que foram ao longo do tempo sendo destruídas, eliminadas. Houve concílios, né, que foram destruindo essas teses, mas elas foram perdurando e hoje com novas roupagens estão aí, mas que Deus nos ajude, nos dê graça, que nós possamos buscar esse conhecimento para continuarmos fortalecendo a nossa fé, para que vençamos tudo isso e possamos alcançar a salvação plena em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a todos. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela confiança. Amém ao Senhor, pastor Valmir do Canto. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso Deus através de Jesus, pela graça que o Espírito Santo tem operado em nós, ao nosso pastor presidente pela oportunidade. Vamos fazer uma oração. Você que nos acompanha, né, sempre tem nos acompanhado, divulgue, que o nome do Senhor há de ser glorificado, porque você também evangeliza dessa forma. Vamos fazer uma oração encerrando esse trabalho no nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa rica oportunidade onde transmitimos aquilo que a tua palavra, como ela está escrita, Senhor. Cremos, Deus, que a tua graça maravilhosa em Jesus e que teu Santo Espírito, Pai, o Espírito Santo, ele opera em nossas vidas como foi ensinado. Te agradecemos por tão grande obra, pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade em nos purificar e nos guardar, Senhor, até o arrebatamento da tua maravilhosa igreja. Eu quero te pedir por aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que estão enganados, aqueles que estão confusos, aqueles que precisam, aqueles que têm parentes, meu Deus, que estão frequentando um ambiente que não está edificando a sua vida espiritual. Te pedimos que neste dia a tua bondade de Deus venha fazer a obra. Te colocamos tudo isso através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga Amém. Amém, Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.